Olá, pessoal. Então, vamos voltar aqui, nas nossas atividades diárias dentro da nossa casa, esperando que esse processo de todo o coronavírus passe. Desejo que todos vocês possam ter concentração nos estudos e vamos para mais uma atividade do nosso cronograma. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o segundo capítulo do livro de vocês. Esse livro aqui, que é o livro parte 1, da FTDA. E o segundo capítulo a gente vai abordar muito sobre o conceito de capitalismo. O nosso conceito de agora vai ser sobre o capitalismo. O capitalismo ele foi dividido em alguns tópicos do livro de vocês. A primeira parte falando sobre o que é o capitalismo, a ação do liberalismo, depois o que é o oposto do conceito do capitalismo e das ideologias capitalistas, que é o socialismo, o comunismo, e depois o keynesianismo, o neoliberalismo e o social-democrata. Bom, vamos continuar aqui. Eu estou acompanhando o livro de vocês, estou acompanhando aqui no computador também algumas atividades para a gente fazer com que a nossa fala seja bastante fluida. A primeira parte do livro de vocês fala sobre as principais características do capitalismo. A principal característica do capitalismo, eu esqueci de fazer um papelzinho, vou fazer agora, é a busca do lucro. Quem escreveu lucro aí, acertou. Então, é o lucro. O capitalismo busca o lucro, acima de tudo. E dentro desse lucro, depois a gente vai falar sobre a mais-valia. Mais-valia não pegou. Deixa eu voltar aqui. A mais-valia está bastante ligado à produção desse lucro. O trabalho, o valor, o lucro a partir do trabalho não remunerado, não pago. É a produção excessiva que o trabalhador faz. Mas antes disso, nós vamos falar sobre quais são as principais características do capitalismo a partir da economia de mercado. Que a economia de mercado, na verdade, ela está classificada como a pouca interferência do Estado, a pouca interferência do governo para lidar com as questões econômicas e do desenvolvimento econômico, a circulação econômica, do fluxo econômico daquela sociedade, daquele país, daquele Estado. E aí está falando sobre o livre comércio, a livre concorrência, que as empresas elas devem ser livres para a disputa do mercado consumidor, dentro de uma escala global e dentro de uma escala local. Foi um pouquinho que a gente viu nas aulas passadas sobre o contexto de lugar, sobre o contexto de território. O contexto de território é quando uma empresa ela quer dominar a venda e a circulação de mercadorias sobre aquela determinada população submetida naquele território, naquele espaço, naquele lugar. E o processo do capitalismo ele se desenvolve muito com os avanços do conceito de globalização, que é a amplificação das informações, a comunicação, a escala global, no sentido de facilitar o fluxo de mercadorias e das pessoas, melhorando as transações financeiras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar nas 3 fases que o capitalismo teve ao longo desses anos. Então a principal ação ou o principal conceito do capitalismo é a acumulação do capital. Acumular o capital é a obtenção desse lucro.
desenvolver um processo de consumo, o consumo em massa para a população, o consumo da população. E aí, a partir disso, teve as melhorias do meio de produção. Para que a gente pudesse ter lucro, era preciso consumir. Para consumir, é preciso ter mercadorias. E assim gira essa roda, esse ciclo, né? Como tem aqui até essa mandala aqui atrás de mim, ela só funciona quando tem essa produção desse ciclo. O consumo, a produção, o trabalho, o lucro, são as palavras-chave para o capitalismo. Além disso, o capitalismo ele só funciona se existe uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Porque a pessoa rica vai pagar para a pessoa pobre, ou a pessoa com menor condições intelectuais ou físicas no sentido de produção, não. Mas na produção vai se tornar o patrão e o empregador. O patrão ele vai pagar pela força de trabalho daquele empregado, né? Ele vai ser a pessoa que vai empregar, então vai ter o processo da mudança da sociedade com relação à burguesia, aquela população que tem maior condição ou maior privilégio sobre o espaço, ela vai conseguir circular melhor sobre o espaço que ela atua. E aí vai ter o proletariado. O proletariado é aquele que vai receber o salário. Ele vai dar a sua força de trabalho e a partir da sua força de trabalho ele vai receber o salário dele, o que ele produziu, né? Mudando, reconfigurando todo o processo da nossa sociedade ao longo do tempo. Então aí a gente vai ter a sociedade em classes sociais, aquela pessoa que tem classe A, classe B, a estratificação da nossa classe, da nossa sociedade a partir das classes sociais. E o capitalismo ele foi dividido, como eu falei, em 3 grandes etapas. A primeira etapa do capitalismo é o capitalismo comercial. O capitalismo comercial começou lá no século XIX, que foi o motivo das principais trocas comerciais entre a colônia, que eram os países que antigamente eram submetidos aos impérios, né? E que eram os seus países desenvolvidos, né? Que foi dado o processo da Primeira Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, em que as colônias enviavam as matérias-primas para as suas metrópoles, em troca de produtos manufaturados, ou seja, produtos um pouco passado pelo processo de industrialização. E aí, então, consolidava-se o capitalismo comercial, ou mercantilismo, lá no século XVII, até então, quando os países colônia, como o Brasil, vendiam café para Portugal, desculpa, gente, ou para outros países. Eu não vou ter cortes dos vídeos, tá? Então eu vou falando, vou dizendo, e vocês vão assistindo, e qualquer dúvida vocês podem mandar as suas dúvidas por e-mail da escola ou pelos meios de comunicação que a gente já tem tido, pra gente falar sobre esses assuntos, tá bom? Eu sei que de uma certa forma a videoaula ela limita porque não tem a interação de vocês, e também é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa como essa, né, uma atividade dessa. Então eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Então, voltando aqui, a primeira forma, né, a primeira grande característica do capitalismo foi dada como a primeira grande etapa do capitalismo, foi o capitalismo comercial ou do mercantilismo, que era dada apenas sobre a questão das suas colônias, que vendia matéria-prima e comprava matéria industrializada.
E esse processo era um processo de importação de outros produtos, chamado de protecionismo, que era a restrição dos produtos importados por meio de adoção de altas taxas de importação. Quando você comprava um produto importado, você tinha maior taxa sobre esse produto. E aí as colônias, elas acabavam sempre ficando submetidas às suas metrópoles, como no caso do Brasil, né? Que sempre estava devendo Portugal pelas suas trocas comerciais, porque o Brasil até então exportava matéria-prima e era uma matéria menos valorizada até então economicamente. E ainda acontece dessa forma, né? A agricultura, os produtos agropecuários, agrícolas e pecuários, eles têm menor valor agregado porque eles têm menos investimentos tecnológicos a princípio. Hoje isso se reconfigurou. O campo ele está tão tecnológico quanto alguns outros espaços não tão urbanos, mas o campo ele tem se transformado em regiões bastante tecnológicas, mas os produtos agrícolas eles ainda são mais baratos do que os produtos tecnológicos de inovação tecnológica, né? Como celulares, como programas de computadores inteligentes, como sistemas operacionais, são mais caros e aí eles circulam mais nos centros urbanos, nos grandes metrópoles. Mas voltando aqui para as etapas do capitalismo, a gente vai ter a segunda etapa do capitalismo, que foi a etapa industrial. A etapa industrial do capitalismo se deu mais no processo da primeira revolução industrial, lá acontecida na Europa, no século XVII, na verdade no século XVIII, perdão, no século XVIII, quando começou a ser instaurada e potencializada a utilização das máquinas a vapor no território inglês. As riquezas entre o processo de acumulação. Além disso, também foi dado a ação da propriedade privada a partir das fábricas. Então, uma outra característica forte do capitalismo é a propriedade privada, a valorização da propriedade privada. E aí se deu no capitalismo industrial aconteceu um negócio aqui no meu celular e eu tive que interromper um pouco o vídeo que a Siri queria falar comigo, né? Voltando então um pouquinho, o mercado torna-se autorregulável. Uma outra grande característica do capitalismo industrial, foi, como eu disse, né, foi a ação da Revolução Industrial, da produção das grandes fábricas têxteis na Inglaterra, e a inovação com a implementação das máquinas a vapor. Naquela época era totalmente inovador o uso, né, de tecnologias de máquina a vapor até então na Inglaterra do setor têxtil, e trouxe então uma valorização da propriedade privada e uma diminuição da atuação do Estado sobre a sua ação econômica. Então, o mercado torna-se autorregulável, regido pelas mãos invisíveis, sobre a atuação do liberalismo, né? Os valores liberais, que é a apologia às liberdades individuais,
a presença mínima do Estado, a defesa da propriedade privada, o estímulo à competição entre as empresas sem a intervenção do Estado, e os mais aptos à economia de mercado se sobressaem. Quem tem mais poder econômico, quem tem mais influência, sobressai sobre os outros. Isso vai desde uma questão de uma empresa até mesmo as ações individuais. Quem tem mais poder econômico tem mais acesso à cultura, tem mais acesso às informações, tem mais acesso aos meios de consumo, tem mais acesso aos produtos, né? Então começou a desenvolver na sociedade, a sociedade industrial, a utilização das máquinas, a reconfiguração da sociedade nesse período do capitalismo comercial. E depois veio então o terceira forma do capitalismo, que foi o capitalismo financeiro. Isso tudo vai com certeza cair na prova de vocês e cai muito no vestibular. Então estudem, pelo amor de Deus. Isso tá na página 38 do livro de vocês, de forma bastante explicativa, tá bom? O livro de vocês é fantástico pelo processo de explicação que ele vem trazendo. Lembrando que a Revolução Industrial se dá esse nome porque houve uma mudança no espaço e no tempo das pessoas, né? A produção aumentou e o espaço geográfico também, onde antes as cidades eram apenas para passagem, se tornou grandes ações de dormitório das pessoas, e também foi onde foi instalado as grandes fábricas precisando de mão de obra. Então as pessoas começaram a sair do campo e começaram a ir para as cidades. E o terceiro a terceira etapa do capitalismo, é a etapa mais evoluída, quando a gente tem uma inserção, uma injeção de tecnologia e a utilização cada vez mais avassaladora da internet nas nossas atividades comerciais, transformando-se então em atividades financeiras. É a terceira etapa, mas não a menos importante, porque o capitalismo ele foi se descamando, né? Ou foi se trazendo camadas, na verdade, a partir dessas etapas. A primeira etapa, que foi o mercantilismo, a segunda etapa a industrial, e a terceira etapa o financeiro. O financeiro buscava se era necessário novos mercados de consumo, e a partir desses novos mercados de consumo, como precisava-se também de novas fontes de matéria-prima e mão de obra. Isso aconteceu lá no século XIX, que foi o auge do processo de imperialismo. Os países mais ricos, eles dominavam os países mais pobres, em detrimento da busca de mão de obra mais barata e de mercado consumidor. Quanto mais a mão de obra mais barata, era melhor para a obtenção cada vez mais do que a gente chama do lucro e da mais-valia. Porque o capitalismo ele vai pensar sempre no capital, no dinheiro. E aí então foi se dado esse desenvolvimento a partir a partir da Conferência de Berlim em 1885. A conferência ocorreu nos últimas décadas do século XIX, anunciando o auge do imperialismo, que foi dado então a partilha da África. Os países como Reino Unido e França, as duas principais potências da época, elas se apropriaram de alguns países da África para que pudesse levar as suas indústrias para lá e desenvolver nessas áreas o processo da mais-valia, né? A população trabalhava e acabava tendo a remuneração mais barata e a produção ampliava. Basicamente é essa
parte que a gente vai falar sobre o capitalismo, que finaliza na página 42 do livro de vocês, 41 e 42. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa do material que eu preparei. Isso aqui eu vou apresentar para vocês, mas no final, quando a gente for falar sobre o socialismo, e aí eu vou fazer a comparação do socialismo com o capitalismo. Lembrando que o capitalismo, ele está muito associado ao processo da globalização. O mundo antes era tão gigantesco e com os avanços tecnológicos ele foi se tornando cada vez mais próximo, mas também tivemos algumas grandes consequências sobre isso, que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Bom, é basicamente essas informações que eu queria dizer para vocês agora. Beijinho, até o próximo vídeo. Eu vou estar com a mesma roupa porque eu tô gravando no mesmo dia, tá?